ao Café na Rede. Eu sou Terry Lima e hoje vamos descer às profundezas do oceano e ver um tubarão à caça de grandes investimentos e oportunidades. E hoje edição old school, porque o nosso convidado é old school. Mais uma vez, temos muito gosto em estar na nossa casa, no Editorial Riverside Hotel, aqui em Lisboa. Para cá, vale muito a pena. O nosso próximo convidado é um empreendedor de sucesso, com experiências em diversas indústrias, incluindo mídia, cervejaria, tecnologia, hospitalidade e imobiliário. Fundou e geriu várias empresas, sendo conhecido pelo seu pensamento estratégico e proposta de soluções inovadoras. Com um portfólio significativo nas áreas do marketing e gestão de eventos, ele também investe em mentorias, startups e em novos empreendedores. Além das suas conquistas empresariais, participa ativamente em iniciativas de empreendedorismo e educação, como a Brave Generation Academy, que apoia a nova geração de empreendedores e não só. Agora, o seu foco, o seu olhar está na política, sendo candidato para as presidenciais da República em Portugal em 2026. O nosso convidado de hoje é Tim Vieira. Bom, obrigado, Terry. E fizeste aí um erro, porque disseste um empreendedor de sucesso, mas com muitos falhanços para chegar ao sucesso. Falha-se muito. Não se preocupe, nós vamos falhar dos seus falhanços, Tim. Não se preocupe, temos todo o tempo para falar também dos seus falhanços e não só dos seus sucessos. Tim, vamos começar aqui um bocadinho, dar um contexto. O Tim é português, mas nasceu na África do Sul. Eu também sou português, mas eu nasci no arquipélago das Bermudas. Portanto, é já aqui uma coisa, a comunidade de imigrantes espalhada pelo mundo. Isso influenciou muito? Eu acho que hoje em dia há portugueses à volta do mundo inteiro. E Portugal é onde estão portugueses, não é? Eu, quando estava na África do Sul, chamavam-me sempre português. Diziam, ele é português. E depois, quando vim para aqui, diziam, ele é sul-africano. Também sofri do mesmo. Então, é um bocado aquela coisa, mas eu acho que eu temos corações enormes que dá para os dois países e não há nenhum problema. E até, às vezes, é uma mais-valia, porque temos soluções de dois países, pensamos em maneiras de dois países. E também é bom, né? O network, a comida, muitas coisas boas, né? Então, eu acho que os imigrantes, os portugueses, estamos com muitos imigrantes lá fora e hoje em dia até temos muitas pessoas ainda irem como imigrantes para fora, portugueses, e muitos vão ter lá filhos e fazer vida, mas eu acho que no coração são sempre portugueses. O seu percurso empresarial começa na sua terra natal, em África do Sul, onde em 1993 abandona a UNISA, que é a Universidade da África do Sul, para se dedicar a um dos seus primeiros grandes negócios, que foi uma cervejaria independente. Uma produção de uma mini cervejaria. Foi a vida académica a beber que o inspirou a produzir também cerveja? Exatamente isso. A gente tem que fazer o que gosta, né? Dizem sempre que uma pessoa tem que encontrar uma paixão. Temos que saber fazer o que gostamos. E a cerveja, né, como veem ainda hoje, ainda é uma das coisas que eu gosto, né? Uma das paixões. Sou um conhecedor de cerveja. E eu acho que foi um projeto muito ambicioso naquele tempo, muito diferente, porque estávamos a viver num país que estava a sofrer sanções, o apartheid, então havia sempre uma marca e uma marca era enorme e não havia mais marcas. E eu quis ir contra isso, né? Porque eu sempre disse que a vida é curta demais para beber má cerveja. Então eu queria boa cerveja. E foi isso que começamos a fazer cerveja. A cerveja cresceu, conseguimos ter um nicho de mercado e foi um projeto espetacular. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Richard Branson e Tim Vieira. Todos estes nomes que eu acabei de dizer, incluindo o seu, têm algumas coisas em comum. Primeiro... Dropout. São todos dropouts. Exatamente. São todos dropouts. Homens de sucesso, mas uma coisa é certa. Todos eles desistiram dos estudos superiores para iniciarem as suas carreiras como empreendedor. E a pergunta que eu faço, Tim, é: o que é que levou a sair da universidade? A academia, efetivamente, não é um bom local ou falta ferramentas para empreendedores e empresários do futuro, ou há coisas que só conseguimos aprender na escola da vida e no curso da vida? Eu acho que no tempo que eu estava, né, eu queria despachar com a vida. A ser imigrante, sabemos que temos que trabalhar para a vida. A África do Sul também era um daqueles países que não fazias retorno, não tinhas uma vida, vamos lá dizer, ao nível que querias. Então, eu comecei a ir à universidade e via que, se calhar, os professores que estavam-me a ensinar não tinham feito nada no mundo real.
eram bons professores, mas eu queria mentores a sério, eu queria estar no negócio, eu queria começar a experimentar, e foi isso, eu comecei a encontrar bons mentores lá fora, comecei a fazer projetos, comecei a ter apoio e de um momento para o outro estava a passar mais tempo a vender e a beber e a cerveja e a aprender com isso que eu estava, se calhar, a passar na universidade. Mas eu não vou dizer que a universidade é uma coisa má, eu acho que é uma coisa boa, eu acho que dá fundações e tudo isso. E hoje em dia as universidades também já estão a começar a mudar e a perceberem que têm que ter mais aprendizagem com as empresas e têm que começar a ficar mais relevantes. Então eu acho que vai haver uma mudança enorme nisso. Mas no meu tempo era mesmo, eu estava a querer começar a vida mesmo e pôr a andar. E não queria passar muito mais tempo na universidade, foi um bocado isso. Muitas vezes, por exemplo, quando nós estamos na universidade, é um ambiente controlado, é um ambiente seguro. Para quem quer ser um empreendedor, um empresário, tem que começar a sentir o risco, tem que sair dessa zona de conforto que a academia dá e efetivamente arriscar e saber o que é arriscar, saber o que é ter que cumprir prazos, ter que cumprir objetivos e muitas vezes falhar, como disse no início. Eu acho que começar a um startup ou comprar uma empresa, isso não é a mesma coisa que ir ao cassino a jogar roulette. Uma pessoa começa-se a ver quais são os riscos, porque vai fazer, etc, etc. E as boas coisas, temos que ir atrás delas. Elas não caem só no nosso no colinho, porque temos que ir à procura delas. Às vezes as pessoas dizem, Tim, tens tantas oportunidades, como é que acontece? Olha, porque procuro elas. E depois eu também já fiz coisas para preparar-me para elas. Então, às vezes eu posso ter uma oportunidade que eu não estou preparado, porque se calhar não fiz não fiz uma parte, ou nunca experimentei, ou nunca tinha visto isso, ou não tinha enough network, o que seja. Eu acho que é um bocado isso, o que a vida começa a dar, as experiências da vida. A Universidade da Vida começa-nos a dar essas experiências para termos esse sucesso. E as boas coisas acontecem fora da zona de conforto. Normalmente as pessoas dizem que temos de pensar fora da caixa, ir fora da caixa. Eu gosto de dizer que a mim preciso deitar fora a caixa, porque se temos ainda um sítio para fugir e para esconder, e sabemos que ainda tem aquele bocadinho de conforto ali, muitas vezes, quando começa a ficar assim um bocadinho duro, voltamos, não é? E às vezes é aí mesmo que a gente tem que puxar. Sermos persistentes, acreditarmos, puxar os amigos e quem trabalha connosco para fazer acontecer. E quando não temos nada para fugir para trás, temos que ir para a frente. Então, eu acredito muito que os nossos empreendedores, não é? Isto é uma daquelas coisas que eles têm que acreditar a fazer e não podem estar com medo se não correr bem. Ou se não correr bem, amanhã o sol volta a nascer, amanhã vamos ver quais são as oportunidades. E muitas vezes o teu network já cresceu e já tens mais experiência para a próxima oportunidade. Lições aprendidas, networking. Agora já sabemos que não faço esses passos, vou ter que fazer outros, não posso ir por aqui, tenho que ir por ali. Quando nós falhamos, o seu primeiro falhanço, investiu tanto num projeto e não conseguiu obter os resultados, como é que se sentiu naquele momento? Nunca é fácil, não é? Uma pessoa nunca é fácil, mas ao mesmo tempo temos que despachar e começar outro. A melhor maneira é começar outro, começar a pensar para a frente. Mas não é fácil, não é? Às vezes pomos tudo, pomos o coração, pomos o dinheiro todo, pomos mesmo tudo. Mas também é importante às vezes sabermos parar, porque às vezes não é ser persistente, começamos a ser teimosos. Se é um produto que o mercado não quer, se não há ninguém que quer isso, se não estamos a conseguir vender, ou um serviço que não é preciso, ou há concorrentes melhores, temos que saber, ok, é melhor parar de ser teimoso, parar isto, ou fazer um pivot e ver para onde é que vamos. Então, onde é que vamos encontrar uma oportunidade dentro deste mercado. Mas os falhanços é quando aprendemos mais, não é? Quando tudo corre bem não aprendemos nada. Pensamos que somos bons e gabamos e, não é? Falamos com todos e escrevemos livros, mas quando se falha é que pensamos, é que voltamos a ver se tinha feito isto ou feito aquilo, se tinha falado com este ou falado com aquele. Para mim, o falhanço, nada correu mal com pessoas, né? Porque o pior é quando se falha porque
houve parceiros que não se entenderam, ou houve alguma coisa que não foi só o negócio, aí dói mais. Quando é só o negócio, estávamos todos no mesmo barco, correu mal, olha, é vida, é próxima. E às vezes, não é, falhamos porque estamos à frente do tempo. Aí também acontece, às vezes estamos à frente do tempo, e estar aquele bocado à frente do tempo, a minha cervejaria foi isto, estávamos à frente do tempo, estávamos a lutar com um sistema e tivemos de lutar muito, e chegou um ponto que eles conseguiram nos desmagar. Mas 2, 3 anos depois, as cervejarias começaram a ficar umas coisas normais e o mercado já aceitava, os concorrentes aceitavam e tudo mudou, não é? Mas às vezes estamos à frente do tempo, não é a tua culpa, é o que é a vida. Eu sei que é fã de rugby, e nomeadamente os Springboks, que são a equipa nacional da África do Sul, até porque faz parte, é membro honorário da equipa de rugby da África do Sul. Diga-me uma coisa, como é que foi ver aquela final de 1995? Teve medo do John Alomu e dos All Blacks, ele a rasgar as defesas de toda a gente e não conseguirem parar? Ou realmente aquele drop goal do Skanski foi tipo a maior vitória, foi o maior momento do rugby sul-africano? Não, é uma coisa que eu nunca hei de esquecer, não é? Conseguimos ver que o desporto consegue mudar um país e consegue unir. E o John Oloma estava a arrebentar com todos e naquele dia não conseguiu fazer um ensaio com a África do Sul. Completamente inovador, um jogador fantástico. Incrível, se calhar é o maior jogador até hoje. E nunca conseguiu fazer um ensaio contra a África do Sul. Sim, eu tive que rever o jogo. Nunca conseguiu. Eu tive que rever o jogo. Eu sou apreciador de rugby, não sou conhecedor de muitas regras, mas a capacidade defensiva da África do Sul em travar um monstro que era Lomo, fisicamente um potentado, ninguém o conseguia travar, tecnicamente rápido, forte, e depois no extra time, aquele drop goal do Stansky, se calhar a pessoa mais improvável. Mais pequenina, completamente improvável, e foi ele que conseguiu a vitória. O rugby é um daqueles desportos que é preciso os rápidos, os mais devagarinhos, os fortes, os altos, os compridos, os mais curtos. Precisam todos e precisam que todos tenham uma visão e um plano. E quando têm uma visão e um plano, e temos pessoas com talentos diferentes, pessoas com características mesmo diferentes, conseguimos fazer coisas incríveis. Não é? A África do Sul, quando ganhou aquilo em 95, era uma equipa, jogamos contra, que era uma das maiores equipas e melhores equipas que o All Blacks teve. E conseguimos ganhar 15 doles, foi uma coisa espetacular. O Pinot, que eu já consegui ter com ele, almoçamos com ele. Recentemente aqui em Portugal, o Joel Stransky, que eu já trouxe ele cá, então também já esteve cá. O Chester Williams, que foi o primeiro negro a jogar lá na Copa do Mundo, também esteve cá, antes de falecer. Então, tudo isso, e também os All Blacks, eu também já consegui trazer cá o que era o número 12 e o número 13 naquele jogo, que jogavam ao lado do Lama. Também tiveram cá o Frank Bunce e o Walter Little. Então, o rugby tem muitas lições de vida que uma pessoa pode aprender. E agora, esse foi um grande jogo, mas um grande jogo que eu fui o ano passado. Desculpa, é este ano. Bebes tanta cerveja que esquecemos. Foi a África do Sul contra os Lobos. Na África do Sul, foi os campeões do mundo contra os Lobos, que também tiveram uma Copa do Mundo incrível, conseguiram ganhar a Fiji, empataram com a Geórgia, e jogaram contra a África do Sul e estavam a ganhar a África do Sul até aos 18 minutos. Foi uma coisa incrível. Então, o rugby tem isso, né? O rugby une as pessoas e depois também há muito respeito, né? Conseguimos estar todos a ver o mesmo jogo, conseguimos depois do jogo todos bebemos juntos. Então eu acho que é mesmo celebrar, não é? Talento, vida, tudo, o rugby. Começou a investir em outros países da África, nomeadamente Angola e Moçambique, no setor dos mídia com a Special Edition Holding. Como foi desenvolver a atividade nesses países? Quais foram os desafios que encontrou e também quais foram as oportunidades que viu, que disseram, não, isto vai vingar, é possível, com o trabalho correto, com o networking, com todo o esforço que é necessário para pôr uma empresa a render, digamos assim. Então, a África é um continente com muitos desafios e problemas, vamos lá dizer, mas também é um continente cheio de oportunidades e para pessoas que querem trabalhar, estão dedicadas,
têm talento, conseguem network, conseguem fazer acontecer, é se calhar um dos maiores mercados de oportunidades no mundo. Se tudo é fácil, não, é difícil, mas para quem trabalha, quem quer fazer acontecer, é um mercado espetacular, ainda hoje. Temos governos que não funcionam muito bem, mas temos muito pouco Estado. Então, como as coisas não funcionam, as pessoas precisam de pessoas que trazem soluções e que fazem acontecer. Eu acho que isso é incrível, é que pessoas conseguem, né, trabalhar essas oportunidades. Então, Angola estava mesmo num tempo que precisava de tudo e que também tinham, é um país rico em termos de petróleo, minerais e tudo isso, mas estava ainda numa situação que tinha sido guerra, então precisava crescer e crescer rápido. E foi isso, eu consegui estar lá num tempo certo, um tempo que consegui criar, fazer, consegui ajudar muita gente que foi para lá, com o meu network também ajudar eles a fazerem. Moçambique, a minha família veio de lá, então sempre tive um bocadinho ligado, então sempre quis investir lá, e ainda hoje em dia temos 2 escolas espetaculares lá, e uma delas, uma das minhas favoritas no mundo, em Inhambane, na Praia do Tofo, é tão espetacular. Depois, Ghana também, conheci boas pessoas, e a África é um bocadinho disso, é o network que tu tens com pessoas para tentar ter as oportunidades e trabalhar as oportunidades. E a África vai ser muito importante, porque a África, não é, estamos com 50% da população tem menos que 20 anos, basicamente, então tem crescimento, vai ter mercado. A maneira como o mundo está a mudar, conseguimos trabalhar da África para o mundo. Eu acho que o único, vamos lá dizer, material-primo que é preciso é liderança, é política boa, política a pensar nas pessoas e a começarem a fazer o que está correto para o futuro. Eu acho que aí é que ainda está em falta. Se conseguimos começar a ter isso, como países que já estão a ter sucesso, não é? A gente olha para a Ruanda, Ruanda está para fazer negócio em Ruanda está a ser mais fácil que em Portugal. Os sistemas menos burocráticos, tudo isso. Então, espetacular, outra vez, né? Olhamos para Botswana, há bons exemplos. Só que precisamos mais, e precisamos mais líderes, que é uma liderança diferente em África. Eu acho que todos os sítios não estão habituados não estamos todos tão maduros para a democracia como se calhar achamos que havia de ser. Mas a África, com líderes bons, eu acho que vamos começar a ter mais países com sucesso, pode mudar aquele continente, e o mundo precisa de um continente com jovens e pessoas a crescer, e temos que dar oportunidades lá também, porque eles têm que ajudar o continente deles a crescer. Correto. Então é um bocado isso, não é? É o que eu vejo. Por exemplo, aqui empresários que estejam a ver e a ouvir hoje no podcast, que conselhos é que dá para navegar e investir corretamente no continente africano ou em alguns países em particular? Eu acho que o continente africano é ir ver mesmo o que vai poder oferecer, que é preciso. Não é inventar nada, não é? É chegar lá, ter bons contactos, fazer as coisas bem feitas, começar a ter uma empresa de valores e de ética, porque só chegar lá e pensar que vai fazer negócios com as pessoas não vai longe. As pessoas mudam, mais tarde ou mais cedo vai haver problemas com as pessoas, etc. Então temos que ir lá com um plano de fazer um negócio que vai ser sustentável, que vai ter futuro. Se fazemos isso, e depois sim, se encontramos bons sócios, é preciso sócios, se temos pessoas com talento que conseguem executar, porque muito importante em África é executar, porque não é só ir fazer consultoria e oferecer estudos. Precisam é pessoas que fazem mesmo acontecer, e eu acho que é isso que falta. Eu acho que a Europa, os Estados Unidos, até um ponto, faziam muitos estudos, pensavam muito o que havia de ser, mas não estavam a fazer. E a China estava a chegar lá e montava logo hospitais, construíam a polícia, faziam isso. E podia não estar tão bem feito, mas estava lá. E começaram a ter muita influência.
Hoje em dia, a gente precisa começar a perceber que a África vai ter muito valor para o futuro, temos que começar a investir lá e executar. E hoje em dia já estamos a ver, a Angola agora está a começar a ver quase uma luta de poderes entre a China e os Estados Unidos, onde agora com o Lobito Corridor vai começar a ver produtos do Congo diretamente para lá e a irem a cortarem em 2 semanas de barco, né, para Baltimore. Então há muitas oportunidades e Portugal, a Europa, não é? Tivemos sempre ligações à África, mas hoje em dia estamos um bocadinho a esquecer da África. Temos muitos problemas na Europa, então obviamente quando há problemas na Europa esquecemos de onde é que podemos ver futuro, mas temos que ter os olhos abertos. Em Portugal também tem investimentos, mas começou a ser conhecido pela sua participação no programa Shark Tank. E teve investimentos como a Drinkinov, a Choice, Magic Book e o BazBaz. O que é que procura num projeto no momento de investir? Ou no momento de apoiar um empreendedor? Ou no momento de dizer, estou contigo, vou avançar com este negócio? A coisa principal para mim sempre foi as pessoas. Então, os business plans, uma pessoa muda. As pessoas não dá para mudar constantemente. Então, vamos ter aquela pessoa como sócio, como líder do projeto, fundador, tudo isso. Então, para mim sempre eu começo a pensar, acho que consigo trabalhar com esta pessoa, acho que se esta pessoa tem, não é, o talento, se tem muito ego ou não, se pensa em nós, de ver só eu, para ver se conseguimos ter um projeto que pode andar para a frente. O business plan, como eu disse, e às vezes as ideias, isso muda-se durante a viagem, né? Há muitos pivots hoje em dia. Um business plan hoje de 2 anos, se calhar já é uma mentira. Eu lembro, quando fazíamos business plans, no meu tempo era 5 anos, 10 anos, e uma vez conheci um diretor da BP que estavam a fazer um plano de 30 anos. E eu pensei que deve ser a maior mentira no mundo. Como é que é possível, não é? Nem sabemos o que está a acontecer. Anos. Agora em dia, eu acho que é quase business plans que estão a andar e a mudar. Estão vivos. Como as empresas estão vivas, como as pessoas mudam, como há tanta coisa diferente a acontecer, tanta tecnologia nova a entrar, que se ficarmos fixados no que vamos fazer e só vamos naquele caminho, vai ser muito difícil. Então, temos que ter essa flexibilidade, temos que estar a pensar com uma mente aberta, como é que, o que vale, qual é o network que precisamos para ter sucesso, até os mercados. Não é? Hoje em dia pode haver umas eleições e o mercado fechou, pode começar uma guerra, o mercado fechou. Então, mudam até uma legislação e o mercado mudou. Tivemos Golden Visas, não temos. Tínhamos a residente não habitual, não temos. Há muitas coisas sempre a mudarem. Não é? Então, temos que ter business plans muito flexíveis e temos que agir rápido. E eu acho que isso, e às vezes com um bocado de fé. Um bocado de fé que não sabemos se estamos corretos ou não, mas se estivermos parados é que se calhar vamos ser destruídos. Não é? É importante para si, quando estamos a falar de produtos, empresas que produzem produtos ou serviços, muitas vezes é importante as pessoas com que nos rodeamos e o produto e o serviço vêm depois? É isso que eu disse. Às vezes não sabemos exatamente para onde estamos a andar, mas se tivermos as pessoas certas, se tivermos aquela garra eu acho que conseguimos lá chegar. Okay? Porque muitas empresas começaram a fazer uma coisa e acabam a fazer outra. E aquelas que faziam só uma coisa, muitas delas foram como dinossauros, morreram. Né? Quando olhamos para os clássicos, os Kodaks e isso tudo, que até já sabiam que o mercado ia mudar, mas não queriam mudar, estavam confortáveis, queriam ser líderes naquilo. Mas aconteceu, né? E hoje em dia estamos até a ver com os carros. Muitos foram para os elétricos, aqueles que não foram agora estão a sofrer um bocado e se calhar agora haviam estar a ir para o hidrogênio ou para a próxima, porque é difícil uma pessoa depois apanhar, né? E vemos o que a China conseguiu fazer é que começou, e a Tesla não foi tentar fazer também um carro de gasolina, foi logo só elétrico, né? Então, temos de estar super flexíveis, né? na vida e nos negócios. Né? Essa disponibilidade e essa flexibilidade é fácil?
Porque muitas vezes há empresários e empresárias que acreditam piamente que aquele caminho é o único caminho, apesar, como disse agora, apesar das evidências de mostrar que não, muitas vezes continuam naquele caminho e continuam na insistência. Como é que nós podemos aprender a abrir os nossos horizontes, a sermos flexíveis e moldarmos-nos àquilo que vem? É falhar. Quando começamos a falhar, começamos a aprender que não sabemos tudo, não é? E é por isso que há aquele fail fast. Porque sim, às vezes é preciso fazer o fail fast. Agora, também há muitos case studies e hoje em dia há tanta informação no net, há podcasts, há muitas coisas que uma pessoa pode ouvir e até aprender com isso, não é? Não é preciso sempre aprender a falhar. Eu gostava de ter aprendido mais com menos falhanços, sem dúvida, não é? Mas eu acho que isto é como um hábito. Quando começamos a perceber que ser teimoso não vale a pena e que às vezes temos que ouvir e ter quase um sexto sentido no que o está a vida, temos que ouvir esse sexto sentido e não vale a pena abafá-lo. Okay? E muitas vezes empreendedores começam a sentir o sexto sentido e começam a perceber que se calhar esse caminho não é bom, a única pessoa que gosta disso é a minha avó e o meu cão, não vou vender mais, então é melhor mudar, não é? Mas é um hábito, isto não é fácil, não é? Ninguém gosta de mudar as coisas e tudo isso, e investimos tanto às vezes, não é? Para construirmos uma coisa, mas depois muda. E hoje em dia também as modas são rápidas, a música, olhamos para a música, tens aí Guns N' Roses, são bandas que ficavam anos e anos, decades, né? Hoje em dia sai alguém, eu nem conhecia. Está a perceber? Então, as coisas, o mundo está mais rápido, mas não precisamos ter medo disso, precisamos ver que há mais oportunidades mais rápidas. E precisamos de empreendedores e de países que não têm medo disso, que começam a ver que, afinal, para a gente ter essas vantagens, temos que pensar mais rápido, temos que ter menos medo, temos que ter menos burocracia, temos que poder ser ágil em coisas que são importantes. Então, não estar aqui a pensar que quando há uma lei, a lei não se muda, porque a lei muda-se, se as pessoas quiserem mudar. E uma lei que está certa hoje, se calhar já não vai estar certa amanhã. Ou uma que veio do passado está para o progresso para a frente. Então há muitas dessas coisas, né, que temos que começar a pensar e perguntar porquê? Porquê? Eu acho que é uma das perguntas que devemos perguntar mais. E depois fazer. E mudar. Andar para a frente. Não dizer, porque é assim, ou não se pode. Não, tudo é possível. Se é melhor para os empreendedores, se é melhor para o país, temos que agir para fazer isso acontecer. Então, falando em falhanços, qual foi aquele projeto que falhou e que sentiu mesmo dor porque pôs as suas fichas todas em cima daquele jogo e não teve que ser naquele momento? Para mim, eu nem sei. A sério, não sei, porque eu habituei-me a não olhar para trás e ficar... Não é? Porque, a sério, se calhar... Não é? Eu podia ter dito, se eu tinha tido mais foco ou feito algumas coisas, se aquilo não me tinha acontecido, se calhar hoje tinha mais em dinheiro, mas se calhar tinha menos em potencial de vida para o futuro. Okay? Eu vou explicar, porque eu até já pensei nisso. Eu comprei ações da Tesla a 13 euros, okay? 13 dólares, desculpa. Eu queria comprar um Tesla, e eles não tinham disponíveis. Então eu pus 52 mil dólares em ações a 13 dólares a ação. Se eu tinha ficado com isso, e eu vendi a 19, porque eu não sou muito greedy, né? Então eu pensei, já fiz algum dinheiro, vou vender e vou esperar para abaixar um bocado, depois compro outra vez, né? E ficou assim. E nunca mais abaixou. Okay? E aqueles 52 mil, hoje valiam 30 milhões. Okay? E eu podia ter pensado, se eu tinha esses 30 milhões, estava bem, foi um falhanço de pensar desta maneira, e eu não estou a falar nem num falhanço de negócios, um falhanço de investimento. E eu podia pensar, tinha agora esses 30 milhões, mas eu se calhar não tinha a vida que tenho hoje.
se calhar não tinha o projeto da BGA, que tenho hoje, né? Porque para mim, a BGA é mesmo um propósito, estou a gostar. Não estava a pensar, não tinha entrado na educação, porque se calhar não pensava nada da educação, porque estávamos a fazer outras coisas, se calhar, não é? E eu acredito que estou a fazer uma mudança lá e que vou fazer uma mudança e que vamos fazer muitas coisas espetaculares, eu e a minha equipa, a fazer o que estamos a fazer. Então, se calhar era mais pobre em pessoa, estás a perceber? Se calhar tinha mais dinheiro no banco, mais pobre. Se calhar também não tinha conhecido as pessoas que eu conheci. Eu lembro que uma vez um meu sócio veio-me para disse que queríamos jogar uma lotaria que era quase um bi para a lotaria. E ele disse, vamos pôr cada 1.000 euros em bilhetes e se ganhamos, não é? E eu disse, olha, eu não quero jogar. Vamos lá dizer se ganharmos esse prémio. Normalmente, bilionários mudam de mulher, mudam de carro, mudam de coisa. Eu estou contente, eu amo a minha mulher, não quero mudar. Né? Estou ok com carros, estou ok na vida. Está tudo ok. Né? E depois ele saiu e veio o meu diretor dizer, eu fui perguntar ali ao Nuno, quer comprar um bilhete comigo para a loteria? E ele disse-me para ir chatear outro. Estás a perceber? Mas a verdade é que eu estava ok, não é? Uma pessoa pode estar sempre a olhar para trás e dizer eu devia ter feito, eu podia ter tido. Uma das coisas mais tristes que eu tenho é quando eu falo com empreendedores que querem que eu entre num novo projeto ou assim, e depois eles começam a falhar porque correu mal, porque o meu ex-sócio roubou-me e fez isto e fez aquilo. E eu às vezes pergunto a ele, e isso quando é que foi? Isso foi 10 anos atrás? E eu, ainda estás a falar nisso? Como é que vais andar para a frente? Como é que vais pensar para o futuro? Então é um bocado isso, eu não sei, eu não gasto mesmo o tempo nos falhanços, porque para mim não é um falhanço, é mesmo só a parte da vida, é a vida, não é? E como eu tenho uma vida muito abençoada e boa e fixe, casado com a pessoa certa e tudo isso, e filhos bons, não há nenhuma nada que eu possa dizer assim, não é? Como é investir em Portugal, Tem? Quais são as principais vantagens que encontra em investir em Portugal e quais são as principais dificuldades que você encontra em investir em Portugal ou sabe que existem em Portugal? Para outro tipo de empresários, outro tipo de empreendedores? É assim, é uma pergunta difícil, não é? Porque é difícil investir em Portugal. Eu não vou dizer que não é difícil. Mas é uma escolha. Eu estou cá porque escolho estar cá em Portugal porque ainda acredito que Portugal é o melhor sítio para eu estar, ter a minha família, tudo isso. Mas é difícil. Eu vejo muitos startups e muitas pequenas e médias empresas que estão em sobrevivência. É difícil. Impostos altos, salários difíceis de pagar. Não é uma pessoa que quer pagar melhores salários, mas o custo da empresa é super alto. Estamos a pagar antes de receber. A IVA é super difícil. Tudo é um bocado difícil. E agora estamos a competir com talentos que vão para fora, então também não estamos a conseguir guardar todos os talentos aqui. A burocracia, não é? Super burocrática, depois legislação que para isto ou para aquilo, ou se calhar nem deixam o mercado abrir. Então, há muitas dificuldades que podiam ser resolvidas. Não é? O que é bom, é um país estável, sim, há ainda talento. Estamos aqui no meio do mundo, conseguimos ir para qualquer sítio se tivermos sucesso aqui e às vezes isso é bom, os pivots, e vemos os nossos unicorns, muitos começaram aqui mas tiveram que ir para fora para crescer, tudo bem com isso, mas ao mesmo tempo, a ser honesto, podemos ter um ecossistema empreendedor muito mais forte. E o que está a meter medo agora é que já estamos a começar a perceber que estamos a chegar a um ponto que muitas pessoas estão a começar a ir para o mercado paralelo, porque não conseguem estar no mercado direto, porque está a ficar difícil. Há uma lei, que eu agora não me lembro o nome, mas é uma lei que aprendemos na universidade, eu aprendi essa ainda antes de sair, antes de fazer o dropout, que chega a um ponto, se estamos a pagar impostos muito altos, as pessoas começam a não a pagar os impostos. Chega a um ponto que há um X, que as pessoas começam a não a pagar. E eu acho que a gente está numa situação de risco, porque hoje em dia um jovem abre uma empresa em Estónia, começa a fazer banking com Revolut, começa a pensar em trabalhar lá fora. Tudo isso. As nossas empresas, as PSI 20,
temos 17, 16 estão sediadas fora deste país. Então não estamos a ganhar nada com isso. Porque chegou aquele ex e eles foram para lá. Então temos que começar a fazer algum copy-paste de Irlanda, de outras coisas, da Holanda. São países na União Europeia, mas temos que começar a fazer esse copy-paste e pôr aqui e dizer às empresas, olha, começam a acreditar em nós, começamos isso. Mas também precisamos de justiça que funciona, que é mais rápida e que conseguimos confiar. Como é que conseguimos fazer essas coisas? Se há um problema, vamos para o tribunal e 10 anos depois, Vamos para resolver. É difícil. Então há muito para fazer, mas acho que sim, está melhor do que quando eu estive no Shark Tank. Eu acho que não tínhamos assim um ecossistema de startups. Hoje em dia já incubators, VCs, angel investors, accelerators, links com muitos VCs a virem para cá, a quererem investir, etc. E depois também muitos que conseguem dinheiro lá fora e vêm para cá para terem um burn rate mais pequeno. Então, é interessante, mas podíamos ser melhores. E eu acho que, como portugueses e como pessoas que querem o melhor para o país, temos que exigir isso. Temos que dizer, alguma coisa não está certa e temos que começar a tirar ideologias e fazer coisas que funcionam. Porque se não fizermos isso, não vamos ter... os nossos filhos cá, as pessoas mais não vão ter cá netos, etc. E vamos estar aqui com um país que sim, está a ficar mais velho, com muito pouco de criação de valor a entrar. Iniciativas como, por exemplo, Web Summit, a fábrica de unicórnios, como nós temos aqui em Lisboa, incubadoras que estão espalhadas pelo país. Isso são boas medidas ou nós precisamos de tomar outro tipo de medidas? Não, a gente precisa de todos os stakeholders, não é? E são grandes stakeholders. Isso que temos à volta do ecossistema é muito bom. Mas precisamos de coisas, precisamos que o Estado saia da frente de muitas coisas, deixe as coisas trabalhar. E não é só um problema português. Temos um problema que o Draghi agora fez com o estudo e disse que a Europa tem que ficar mais ágil, mais rápida, menos burocracia, menos legislação, porque temos o talento, temos tudo cá, até há dinheiro para investir, mas leva tanto tempo às vezes a fazer as coisas que não vale a pena, não é? As pessoas, e vemos isso nos Estados Unidos, Califórnia começa a ficar difícil, as pessoas vão para Texas, Correto. Vão para Flórida, a Nova York perde. Estamos num mundo global e Portugal pode ser o Texas, pode ser o Flórida, estás a perceber? Sim. Mas temos que ter vontade para ser isso. Se sermos isso, eu não acho que é os salários mínimos que é o problema, eu acho que é as oportunidades que é o problema. Muitas vezes devemos ser um país de oportunidades, estamos a ser um país de obstáculos. E parece que gostamos disso em muitas maneiras, porque não resolvemos. Muitas promessas, constantemente, cada campanha política é uma promessa que isso vai ser melhor, aquilo vai ser melhor, mas vamos lá ver. A saúde não está melhor. A educação é um maior buraco todos os anos. A justiça é o que é. A justiça, não conseguimos ter outra alternativa, temos que viver com ela. Mas na saúde, o privado está a crescer. A educação é a mesma coisa. Porque a saúde pública está a correr mal, a educação está a correr mal, os seguros privados ficam mais caros. Então, eu até como alguém, se calhar um bocadinho mais da direita, mais de business e de produzir, eu quero que o público funcione. Porque o pior que o público funciona, o mais caro fica aos outros trabalhos. O mais caro fica o privado, o privado fica também a sofrer mais. Eu acho que o público temos que começar a agir e a pedir e que comece mesmo a mudar, não é só promessas. Porque se não fizermos isso, estamos num país que rapidamente perdemos tudo aquilo que era bom. E falando em promessas e falando em oportunidades,
manteve o seu papel de mentor depois do Shark Tank e criou algumas iniciativas, como por exemplo a Be Brave, e é membro do Advisory Board na Nova School of Business, aqui em Lisboa. Mas é efetivamente na BGA, na Brave Generation Academy, que vemos a realização da sua visão. Fala-nos, Tim, desse seu projeto e como é que a Brave Generation Academy pode ser um fator para mudar o paradigma da educação no nosso país. Não, fácil. É só o Ministério falar connosco. Falarem connosco e começarem a ver que há soluções hoje, né, que conseguem mesmo mudar a educação. Conseguimos começar a mudar a escola. Né? O Elon Musk diz que a coisa é mais difícil, né? É mais fácil pôr um homem em Marte que mudar a escola. Mas a verdade é que hoje conseguimos. Hoje, com o melhor do online e o melhor do offline, conseguimos começar a misturar. Não há nenhuma criança que não havia estar na situação de não ter uma cadeia na escola deles. Uhum. Porque onde há uma sala, onde há internet, onde há um computador, todas as cadeias deviam poder ser dadas. Uhum. Então, aí resolvíamos isso. É impossível e não é correto e é quase criminal termos 200 mil crianças que não conseguem ter cadeias. Okay? Então, temos que começar a mudar essas coisas. Agora, a BGA foi feita mesmo para mostrar que há uma maneira de fazer isso. E estamos em Ofir, no Fundão, no Porto, no Algarve, no Centro, em Lisboa, em Cascais, no Funchal, em muitos sítios, e mostramos que conseguimos. E que as pessoas conseguem começar a tirar a necessidade, conseguimos começar a pensar em maneiras diferentes de fazer esta educação, que é mais relevante, mais flexível, mais personalizada para os dias de hoje. Uhum. Também vamos precisar de todos os stakeholders para fazer isso a começar a acontecer. Então precisamos trabalhar mais com as empresas, mais com soluções privadas. Mas hoje em dia não estamos a investir na educação, estamos a gastar na educação. É uma diferença. Cada vez que vai sair agora o orçamento, vamos dizer que estamos a pôr mais na educação, sentimos que vai ser melhor, mas não vai ser melhor. Hoje em dia não temos professores, precisamos de educadores, pessoas que estão nestas hubs e com pessoas nessas escolas públicas, numa classe, a ajudar, a motivar, a inspirar. Não precisamos que os professores estão a preparar as lições, a marcar as lições, a fazerem mais burocracia. Precisamos que eles estão com os alunos a inspirar, a fazer acontecer. Porque nem os professores querem vir à escola. Claro. Né? As nossas escolas são quase prisões. Uma criança senta ali, fica quieto, 8 horas, não sai, não fales, não ajudes, fica na tua idade. Isto é, né? Os teus prisioneiros têm tempo no sol, saem, falam, jogam, brincam, né? E aqui não podem. Então temos que repensar. E Portugal tem aqui, através de uma grande vantagem. Pode ser uma das primeiras países a começar mesmo a mudar e a fazer e a ter soluções novas para problemas velhos. E começamos a pôr a educação à frente da sociedade de vez de ela estar a arrastar lá para trás e a ficar mais para trás. Então, nós, para alterarmos o atual momento de Portugal, acha que temos que não gastar, mas sim investir a sério na educação? Temos que investir na educação, na saúde, nos transportes. Claro. Começámos a pensar exatamente e sermos responsáveis por isso que está a acontecer. Porque temos a Constituição diz que tens direito à educação, à saúde, a tudo isso, a habitação. Mas queremos construir casas. É complicado. É licenças, temos câmaras que já não têm vontade de dizer que sim, porque ficam logo com medo dos problemas que podem vir. Né? Está tudo com medo. E não podemos, porque um projeto que é para levar 2 anos, para vender uma casa para uma sociedade média, fica cara. Porque leva 4, 5, 6, 7 anos. E há projetos que nem andam para a frente. Então temos que começar a ter os nossos políticos mais responsáveis, porque o que a Constituição está a dizer e o que o Parlamento está a deixar fazer e o que as câmaras fazem não está a bater certo. Então, E desculpa lhe interromper, acha que falta um bocadinho de responsabilização da classe política em Portugal, ou melhor dizendo, falta um bocadinho a responsabilidade do Estado e todas as suas facetas? Não, eu não concordo. Não falta um bocadinho, falta muito. Ok. Muito mesmo, muito. Não é? Muito porque
nas nossas empresas, se a gente não fazemos alguma coisa, não pagamos, já é um crime, não é? A gente temos faturas do governo para pagar que nunca mais são pagas, não é? Temos promessas que fazem que nunca vão ser feitas. Alguém tem que ser responsável por isso. Não é? Estamos a escolher as pessoas que estão a dizerem que vão fazer o que estão a dizer. Então temos que começar a ter responsabilidade. Se não tivermos essa responsabilidade, quem é que, não é? Quem é que paga as favas? Sim, exatamente. Pois, infelizmente, muitas favas têm-se pago em Portugal. Agora que nós estamos aqui neste ambiente e no assunto da política, o Tem já oficializou que será candidato às presidenciais em 2026. O atual Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, chegará ao fim do seu mandato e irá sair. Nós ainda não sabemos quem são os possíveis candidatos dos outros quadrantes políticos em Portugal, mas a pergunta que eu faço-lhe, Tem, é: porquê a Presidência da República e não, por exemplo, a posição de Primeiro-Ministro ou uma posição de Ministro, Secretário de Estado? Porque os nossos políticos, não, eu estou aqui a dizer assim em geral, não é? Muitos deles são mesmo bons políticos. Não, eu não sou um político, eu não consigo concorrer, eu não tenho um partido, eu não consigo me identificar dentro de um partido. E o Presidente, pelo menos, consegue correr como independente. E o Presidente, sim, o Primeiro-Ministro tem mais poderes e executivos e tudo isso, mas o Presidente também tem poder, tem soft power, que pode estar a gerir por trás, pode começar a mudar mentalidades, pode começar a ter 2 ou 3 causas que luta mesmo para fazer, pode trazer não é, ajuste de contas, começar a dizer isto é o que está a acontecer, isto é o que não está a ser feito, consegue fazer que não há mais crise em maneiras políticas, se conseguir negociar e a mostrar e explicar por trás e não estar sempre, não é, a dizer que vem aí mais uma crise. Então há muitas coisas que pode fazer. Também pode abrir o país para fora, a mostrar que sim, estamos cá e queremos e vamos fazer. E exigir ao governo. Eu acho que é por isso que há 2 poderes aqui, não é? Não é só... se isto não funcionar, não sei para onde é que vou. Se calhar vai haver novos partidos, não sei o que vai haver, mas a mudança tem que vir, não é? A mudança tem que vir. Não podemos estar à espera de resultados diferentes, vamos estar sempre iguais. De momento, até não é? Muitos não querem entrar na corrida, porque eu já disse que estou lá, então de momento só sou eu, então estou a ganhar. Não é? Exatamente. Então vamos ver como é que vai correr. O Tem, na sua experiência global, olhando para Portugal, olhando para outros países do mundo, que modelos você gostaria, se conseguisse chegar ao Presidente da República, que modelos de país gostaria de ver a funcionar em Portugal, pelo menos a servir como templates para por Portugal a funcionar? Não, a gente temos de ter uma mente positiva. Então, quando eu ser Presidente, né, não, eu quero um país que é mais focado em oportunidades, que é um país que acredita que pode fazer. Né, somos um país valente, temos que pensar e saber que somos um país valente. Quero começar a ter alguns pequenos sucessos que começam a criar maior sucesso. Quero contar no talento dos nossos portugueses e quero tentar também fazer que outros entram na política que têm talento e que já executaram e que também querem deixar um legado, porque se eu consigo, outros têm que conseguir entrar. Então quero fazer acreditar outra vez, quero fazer saber que conseguimos ter aquele país que merecemos e que é português, não é? Porque não é, a nossa política nem é igual aos portugueses. Os portugueses trabalham muito, se estressam pela família, então dão tudo para o futuro deles. É diferente, está a perceber? Hoje em dia a política está tão partidária, só lutam para ver quem é que fica à frente, quem é que, não é, os egos, aquelas coisas todas. Pá, não é o Portugal que eu acho que nós merecemos e queremos. Okay? Então, é lutar para isso, é lutar para um mindset que começamos a acreditar que é possível. O que é que o Tem, como político, consegue trazer para o jogo que hoje em dia se calhar falta aos políticos portugueses? Pôr Portugal primeiro, ser independente,
começar a ver os melhores em todos os partidos, as pessoas que querem fazer a diferença, trabalhar com eles, pôr os partidos a perceberem que 85, 95% das coisas até concordam, e depois ali com 5 a 10% das coisas que não concordam ficam a lutar e não fazem os outros 85%. Eu acho que são estas as coisas que consigo trazer. E porque já estamos a chegar aqui ao fim da nossa entrevista, Tim, em suas palavras, como é que descreve Portugal e o futuro? O Portugal não pode viver de potencial e de estarmos tristes que não estamos a usar esse potencial. Portugal tem que ser uma dos líderes do mundo. Eu acho que temos uma coisa que é espetacular, é que temos pessoas humanas nesse país. E esse país pode influenciar muito e pode começar a ser um exemplo. Mas temos que começar a acreditar que vamos fazer isso. Então, para mim, para o mundo é dizer que é um país estável, é um país que não vai mudar de regras constantemente, é um país que, sim, quer investimento, mas quer também que os talentos jovens, médios e mais velhos tenham valor cá. Ok? E se conseguirmos começar a ter isso, temos um Portugal, não é, que é mais Portugalidade, que está a viver aquilo que todos nós gostamos, não é? Porque o potencial tem que realizar. Se não fizermos isso, estamos a falhar. O seu slogan é mesmo acreditar em Portugal? Portugalidade, o coração da mudança. Muito bem. E vamos ficar por aqui, Tim. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por estes momentos. Enquanto a nós, por hoje é tudo. Não se esqueça de nos seguir e de ver o próximo episódio na próxima semana. Fique bem. Até à próxima.